Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade. A partir da emenda 41, da emenda constitucional 41, e quem completou seu tempo de serviço após ela, né, depois até a gente pode comentar um pouco melhor a questão da emenda 47, que, né, a tal PEC paralela, essas pessoas têm uma novidade, eu acho que é essencial, que é o cálculo não mais pela integralidade dos proventos, ou seja, os proventos pela última remuneração, mas o cálculo dos proventos pela média, né? E essa média, grosso modo, era a partir de 94, 80% dos maiores vencimentos, né? Se faria uma média aritmética simples e diz a Constituição, se essa média fosse acima dos meus últimos vencimentos, elas ficariam, obviamente, limitadas ao meu último vencimento, né? E também a outra abordagem que deve ser dada a essas pessoas é que perde a paridade também, né? Ou seja, seus vencimentos, seus proventos não seriam mais revistos quando houvesse uma revisão qualquer nos proventos das pessoas em atividade, dos servidores em atividade, né? Seriam revistos, isso tem uma portaria número 3 do Ministério da Previdência, seriam revistos pelos mesmos índices da Previdência Social, ou seja, do regime geral de Previdência. Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Se homem, alcançou 53 anos de idade e 35 de contribuição. Se mulher, alcançou 48 anos de idade e 30 de contribuição. E ainda completou um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que faltaria em 16 de dezembro de 1998. Se homem, para atingir os 35 anos de contribuição. Se mulher, para atingir os 30 anos de contribuição. Ou ingressou no serviço público em cargo efetivo de magistério até 16 de dezembro de 1998 e optou por se aposentar nessa modalidade. Nesse caso, o tempo de serviço exercido em qualquer nível de ensino é contado com um acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que o servidor se aposente exclusivamente com o tempo de efetivo exercício nas funções do magistério. Ou, o servidor que optar por essa regra terá seus proventos reduzidos para cada ano antecipado, em relação à idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher, na proporção de 3,5 se completar os requisitos até 31 de dezembro de 2005, ou na proporção de 5%
se completar os requisitos a partir de 1º de janeiro de 2006. Sim, a Constituição Federal ela traz o fim da integralidade e remete à lei esse cálculo, né? Houve uma medida provisória em fevereiro de 2004, essa medida provisória foi transformada na Lei 10.887, que possibilitou, então, a partir dessa lei, o cálculo, né, ou a realização dessa média para o cálculo dos meus proventos de aposentadoria, né? E aquilo que eu falava, né, o cálculo se deu pela média aritmética simples, os 80% maiores vencimentos meus, né? E a partir dali seriam fixados meus proventos de aposentadoria, corrigidos, claro, pelos mesmos índices do regime geral de previdência social. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. É importante ressaltar que, como regra de transição, ainda ficou garantida a integralidade aqueles servidores que já tivessem cumprido o tempo de serviço, né, só que com 2 condicionantes, vamos pensar assim, né? Um tempo de serviço de 20 anos no serviço público, né, sendo 10 anos na carreira e 5 anos no mesmo cargo, e aí vem a ideia, de novo, um outro condicionante que é a idade, né, 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. Embora, né, a esta regra de transição houve acoplada a ela uma outra que era até dezembro de 2005, a cada ano de idade antecipado, eu reduziria 3,5% dos meus proventos, né? A partir de 2005, eu reduziria 5% dos meus proventos na medida que eu reduzisse a minha idade. Então, já começava foi garantida aquelas pessoas ainda a integralidade, só que agora com esses 2 condicionantes, a integralidade e paridade, né, com esses 2 condicionantes de idade e tempo de serviço público, ou seja, 20 anos, 10 na mesma carreira, 5 no mesmo cargo. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 35 anos de contribuição. Se mulher, alcançou 30 anos de contribuição e ainda completou 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. E ainda alcançou a idade mínima que resultar da redução em relação ao limite de 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher. Nesse sentido, é interessante abordar ainda na sequência a emenda 47, né, que ela trouxe, digamos assim, uma sobrevida à ideia da integralidade e paridade, que eu lembro que essa emenda 47 foi conhecida à época da discussão da emenda 41 como uma PEC paralela, né, que ela tentava amenizar, ao menos, aqueles direitos que já estavam em formação, né, que eu já tinha algum tempo de serviço público. Então, se estabeleceu nessa emenda 47, que eu chamo ainda a sobrevida da integralidade e paridade, com os condicionantes de que o servidor, a pessoa estivesse no serviço público em dezembro de 1998, já estivesse no serviço público, né, completasse 25 anos de serviço público, sendo 15 na mesma carreira e 5 no mesmo cargo.
né? Para essas pessoas, ainda a partir de 2005, com a Emenda Constitucional 47, foi garantida a integralidade e a paridade.